Olá, os preços da arroba seguem em alta nesse mês de junho. A gente faz um giro pelo Brasil mostrando como estão as cotações e também as escalas nesta quarta-feira, 11 de junho. E a queda no abate de fêmeas sustenta ainda mais a recuperação dos preços da cria. Agora no mercado pecuário DBO. Redução no abate de fêmeas registrado em maio. Vacas e novilhas representaram 42% dos animais que foram para o gancho. É uma queda de 4% nesse índice quando a gente compara com abril. Mostra também que o descarte de fêmeas com a intenção de reduzir o rebanho está ficando para trás. Depois de 10 meses seguidos de alta, o preço do bezerro registrou um leve recuo em maio, mas já voltou a subir. Dados do CPEA mostram uma alta acumulada de 12% em 2025, com recuperação de 3% só esse mês, se aproximando dos R$ 3.000 no indicador CPEA. Na última semana, a gente fez uma enquete nos nossos canais perguntando aí sobre a percepção do pecuarista em relação aos preços praticados no mercado futuro. A pergunta foi: o mercado futuro em alta, vai arrancar? 58% das pessoas responderam que sim, o mercado já engatou a subida. 24% disseram que ainda é cedo para falar em alta firme. 9% vai depender do ritmo das exportações. O mesmo percentual que diz que não acredita na valorização no curto prazo. Depois de registrar uma alta, o mercado futuro se acomodou e apresentou aí um leve recuo em todos os contratos nos últimos dias, diferente do mercado físico, que mantém o ritmo de alta. Sobre esses e outros assuntos, eu converso hoje com Caio Junqueira, Cross Investimentos, CEO do App AgroBrasil, que traz para a gente aí um balanço, uns relatos, diretamente dos pecuaristas, não só em São Paulo, mas em todo o país. Caio, muito obrigada pela presença. O que os pecuaristas têm registrado aí no app em relação aos preços da arroba? A gente está vendo aí um grande avanço em São Paulo, mas ele acontece também em outros estados. Bom dia a todos. É sempre uma satisfação estar falando com vocês aí da DBO. As coisas começaram a mudar de figura em termos de preço na finalização de maio. A gente vinha com um preço muito achatado, principalmente para dentro do estado de São Paulo, que é o estado aí fornecedor que é o estado base, né, que a gente tem como precificação da arroba. A gente vinha aí ao longo de maio com cotações ao redor de R$300, R$305, e na finalização do maio, conforme esses animais contratuais foram diminuindo dentro das grandes indústrias, que são quem fazem a precificação do boi na sua maioria das vezes, conforme esses animais contratuais e termo foram deixando de compor as escalas, as indústrias precisaram sair para fazer a reposição de estoque, fazer a reposição das suas escalas. Isso acendeu uma luz aí, provavelmente na pequena indústria, que fica de orelha em pé aí no movimento da grande indústria, viu uma possibilidade do atacado arrancar, e aconteceu. O atacado também saiu aí de 20 ou 19,80 e alcançou até 21,50, se eu não me engano, na finalização da semana passada. Então a pequena indústria saiu na frente e comprou aí um lote expressivo, porque precisava compor a escala de forma mais urgente, pagou R$315 à vista. Esse negócio foi registrado dentro do aplicativo AgroBrasil. Fica aqui o meu agradecimento para a coragem desse pecuarista, né, que veio até o aplicativo e registrou para colaborar com essa formação de preço e para que todo mundo ficasse sabendo, senão a gente estava lá na casa dos 300 provavelmente ainda. E aí isso aí mudou. Coincidentemente ou não, após esse registro de R$315, o boi mudou a chave, mudou o parâmetro, mudou a expectativa, e aí começou-se a negociar o boi entre 310 e 315, e já ao longo da semana passada a gente já notou o registro dentro do aplicativo AgroBrasil de R$320. Essa semana a gente volta a ter alguns registros já de R$320. Junto com o estado de São Paulo, vem hoje o estado do MS, que vinha com uma escala extremamente curta, também já inaugura aí os R$320, já com registro. A gente tem um gráfico aí, que acho que você pode até mostrar, um gráfico de terminação, de tipo de terminação, né? Quando a gente faz o registro dentro do aplicativo, quando o cliente faz o registro dentro do aplicativo, uma das perguntas é a terminação
do animal. Quando esse animal é direcionado para abate, macho ou fêmea, ele tem um tipo de terminação. E o aplicativo AgroBrasil mostra esse gráfico na finalização do mês passado. Os registros mostram que a gente está realmente na safra, com o grosso, mais de 50% desses animais que estão sendo registrados no aplicativo AgroBrasil, que são direcionados ao abate. Esses animais, machos ou fêmeas, o grosso desses animais são animais que têm terminação a pasto. Então, indica realmente que a gente está passando já pelo período de safra do boi mesmo, né? Que assim que isso cessar, provavelmente a gente engata uma alta até mais forte aí do que a gente está vendo agora. O importante de analisar esse gráfico não indica números, né? Não quer dizer que a gente está com um número grande de boi saindo a pasto, mas que a gente está com um número, uma porcentagem maior desse animal que está saindo, que está sendo registrado dentro do aplicativo. A maior parte desses animais, o grosso desses animais, estão vindo oriundos de pasto. Ou significa que a gente já está realmente dentro da safra e que o pecuarista está se antecipando para uma possível seca. A parte boa desse ano é que nós estamos com uma situação de chuva muito boa ainda dentro do inverno, indicando uma situação boa de pastagem, o que nos dá uma dinâmica de saída de boi de safra, provavelmente um pouco menos afunilada, né? A gente não tem aquela saída de boi a pasto com tanta pressão, indicando um único mês de saída, justamente porque a gente tem uma situação de pasto, uma situação de chuva de inverno para 2025, que tem deixado o pecuarista confortável em fazer essa entrega, né? Não fazer essa entrega tudo de uma vez. Então ele vai procurando o melhor preço, ele vai tentando negociar, porque a situação de pasto ainda está boa, mas ele sabe que o boi está pesado, que o boi para de ganhar peso em cima do capim, que o capim provavelmente começa a amarelar daqui para frente, né? A gente não fica só em cima da chuva, né? No inverno aqui. O inverno também tem o fator fotoperiodismo, o capim ele cresce menos de agora para frente, então o pecuarista sabe disso e vai entregando. A parte boa é que ele está com uma situação boa de pasto, não precisa entregar tudo de uma vez. Daí também é uma situação de alta que a gente está vendo agora no início de junho, né? Diante dessa dinâmica, você descarta qualquer nova pressão para o preço da arroba? Não descarto. A gente precisa lembrar que o ano passado nós tivemos esse pico de saída em março, mas depois nós tivemos também um pico de saída de boi que coincidiu com o primeiro giro de confinamento, que foi em agosto. Esse ano a gente está com um ano muito diferente, porque a gente está com um ano que provavelmente na virada do ciclo, né, que é o auge de o descarte de vaca, que aparentemente está acabando, e o segundo semestre tem bem menos oferta de vaca, mas eu não descarto uma pressão de saída de animal de pasto que pode vir a coincidir com a primeira saída do animal de confinamento, que pelo gráfico ainda está pequena. Então, se a gente tiver um afunilamento de saída de pasto junto com o primeiro giro do confinamento, provavelmente a gente pode ter um pouco mais de pressão acontecendo. A parte boa é que a gente tem uma situação de pasto ainda muito boa, uma situação de chuva de inverno ainda satisfatória. Então, pode ser que essa safra seja diluída ao longo de 2, 3 meses, que não coincide com a pressão de saída do primeiro giro de confinamento. O Brasil vai entrar com um bom volume de boi confinado, tudo indica que a gente vai entrar com um bom volume de boi confinado, mas eu estou otimista com os preços para o segundo semestre, porque a gente está numa situação de exportação muito volumosa, não só para os países asiáticos, principalmente China, mas também para os países do Mercosul. O Brasil se encontra hoje como a carne mais barata do mundo, equivalente, por exemplo, ao Paraguai, que tem volume de rebanho, sei lá, 10% do que a gente tem aqui no Brasil. Então, assim, se faltar carne no mundo, o Brasil vai ser o shopping da compra. Então, eu acho que a gente pode ter uma alta no boi para o segundo semestre, onde o boi pode buscar aí patamares acima de $60, talvez 65, 67, 67 dólares, 68 dólares, porque não 70 dólares, conforme é boi hoje no Uruguai, conforme é boi hoje na Argentina. Então, Brasil é a bola da vez, é uma carne extremamente barata, mas a gente está passando por um processo de muita oferta. Você vê as indústrias batendo recorde de abate. Então, quer dizer, coincidentemente, a gente está com muita oferta,
Coincidentemente, a gente está com muito apetite de exportação, o que isso é bom. Basta a gente esperar uma leve redução nessa oferta de boi para a indústria continuar exportando muito, porque ela não vai deixar essa exportação cessar, e aí ela vem e busca pagando um pouco mais caro no boi, né? Caio, o mercado futuro começou muito animado o mês de junho, com os contratos ali para novembro, dezembro, se aproximando dos R$ 350, mas agora, nos últimos dias, apresentou um leve recuo. Quais seriam os motivos? Só especulação? Como é que você avalia esse movimento? Eu acho que o mercado futuro ele é reflexo, volto a dizer, ele é reflexo do que acontece hoje no mercado físico. Não adianta a gente olhar muito para frente, porque é o físico de hoje que faz o mercado futuro subir ou cair. Então a gente teve um junho que estava cotado abaixo de R$ 310 e chegamos a ter um junho que subiu até a R$ 322, isso ao longo da semana passada. Ou seja, é o mercado futuro se acomodando com os novos patamares de preço na realidade do mercado físico. Então, se o primeiro vencimento, que era junho, sobe desse tanto, ele acaba um efeito dominó para todos os outros e empurrou o mercado de outubro e novembro também encostando perto dos R$ 350. Hoje nós temos outubro de 341,25 comprador e temos o novembro de 343,90. Por que ele não se manteve naqueles patamares de preço? Porque é como se fosse uma mola, né? O mercado estava extremamente achatado e pessimista, de repente o mercado começa a ter negócio de 315, aí surge negócio de 320, aí a mola estica, a mola vai e começa a empurrar todos os outros vencimentos. Aí o mercado acomoda ao redor de 320, 315, a mola ajusta mais um pouco, puxa todos os outros vencimentos. Então, eu diria que são acomodações normais, triviais do que acontece mesmo no dia a dia do mercado futuro. Nada demais. O mercado futuro vai continuar refletindo o que está acontecendo no mercado físico. Se a semana que vem, o junho, a gente começar a ter negócio de 325. Nós tivemos hoje um negócio de 325 registrado dentro do aplicativo Agro Brasil, inclusive já subiu para o timeline, já foi aprovado. Um negócio de 325, se eu não me engano, com 10 ou com 7 dias de prazo, num lote grande, expressivo. Mas nós já tivemos. Se a semana que vem o mercado físico permanecer, que essa iminência de ganhar novos preços, provavelmente o outubro volta a subir de novo. Se o mercado físico a semana que vem acomodar ao redor de 315, 320, 325, e o atacado, que é quem dá fôlego para o mercado, para os frigoríficos menores comprarem, serem mais agressivos ou não, se o atacado a semana que vem der uma leve arrefecida, que é o normal também, não ficar com tanto ímpeto, porque o salário já entrou agora já no começo do mês, então semana que vem já é parte já de primeira quinzena, é uma quinzena já mais fraca. Se a semana que vem o mercado ficar um pouco mais fraco, o outubro pode ser que caia até um pouco mais, mas assim, de médio a longo prazo, o contexto permanece provavelmente com menos boi sendo ofertado no segundo semestre, provavelmente com menos fêmea, o histórico mostra isso, bem menos fêmea entrando para ajudar a compor as escalas para o segundo semestre. A gente mantém um patamar de dólar estavelmente alto, ao redor de 5,50, não de 5,80, que vai ajudar nas exportações. A gente mantém ainda um Brasil muito barato, então a gente tem tudo para correr no segundo semestre de melhores preços caso a oferta diminua, o que deve acontecer. Sobre esse lote aí de R$ 325 que você acabou de anunciar nessa quarta-feira, 11 de junho, tem mais detalhes de onde? É São Paulo, é Mato Grosso do Sul? Os detalhes estão lá. Não, é São Paulo, né? Aconteceu dentro do estado de São Paulo, região de São José do Rio Preto. Deixa eu abrir aqui. Ou seja, a gente tem mais Já entrou mais, valorizações. já entrou mais negócio de 320 com 7 dias já para dentro do Mato Grosso do Sul com frigorífico aberto, hein? Agora entrou um 315 em São Paulo, com 4 dias para bater, mais negócio de 320 no estado de São Paulo. Está entrando bastante coisa hoje. E o que mais? Tem Pará e tem 325 com 7 dias de prazo, escala de abate de 3 dias úteis. Sai da região de Orlândia. Ou seja, Fala. escalas encurtadas também, né, que você está destacando. As escalas permanecem curtas.
As escalas, o frigorífico pequeno precisou pagar mais caro ao longo da semana passada, porque ele não tinha boi ao longo dessa semana. Então, entre segunda e terça, na quarta-feira de semana passada, ele abriu a caixa, abriu a carteira, pagou o boi até no 320 e compôs a escala da finalização da semana passada e um pouco da escala dessa semana. E ficou em stand-by para ver como é que estaria sendo o consumo do atacado. Parece que o consumo se manteve forte, o atacado se manteve num bom patamar de preço. E agora, quarta-feira, a pequena indústria, a princípio é uma pequena indústria que comprou esse animal, porque de 325, porque a indústria grande, ela não costuma pagar o que a gente chama de peso vivo, né? Ir na tua fazenda, pesar o seu animal e te pagar. A indústria grande tem outro contexto, ela não daria conta de ter tanto funcionário fazendo esse tipo de serviço, então a indústria grande, o pecuarista precisa ir com o animal até a indústria, esperar a indústria bater para ver qual que é o rendimento. Por isso que eu acho que provavelmente é a indústria pequena que comprou. Mas e a indústria pequena espera uma sinalização do atacado para poder sair comprando. Então, provavelmente, ela ficou na moita segunda, ficou na moita terça, na quarta-feira precisou fazer esse negócio, porque provavelmente ela viu, ou ela tem um cliente que está pagando uma determinada carne, determinado corte, e ela viu esse determinado animal. São animais de cruzamento industrial, não são Angus, mas são animais de cruzamento industrial. E aí ela passou a pagar, ela paga mais nesses animais, né? Foi o caso desse lote. Perfeito, Caio. Informação no lance, em tempo real, nessa quarta-feira, 11 de junho, mostrando aí a tendência de alta para o preço da arroba que se mantém nesse mês de junho, mas, como o Caio mesmo ressaltou, com muita atenção, com o final da safra, com o início da entrega dos animais do primeiro giro do confinamento, podendo trazer alguma movimentação, mas claro, com essa tendência de alta daqui em diante. Caio, te agradeço imensamente a presença, lembrando que todos esses dados estão disponíveis para quem quiser acessar, né? A gente está falando aqui online, mostrando aí as negociações no app, mas servindo aí de balizador para pecuaristas de todo o Brasil, não só consultando, mas principalmente compartilhando a informação dos seus negócios. Exatamente. Principalmente compartilhando, né? A gente tem um slogan do aplicativo que é negociou, registrou. Então, hoje, ou para ser mais exato, na finalização de maio, nós tivemos um pecuarista extremamente corajoso que veio e registrou, ajudando todo mundo, né? Um contexto de modo geral, Brasil afora, e agora está na hora do outro ali que está fazendo uma boa negociação, do fulano, do ciclano, do beltrano, também vir dentro do aplicativo também e colaborar com os registros também, porque é uma informação que faz realmente o mercado mudar o norte, né? Eu acho que a gente não pode, como pecuarista, deixar única e exclusivamente a formação de preço pelo lado da indústria. Então, o pecuarista também precisa tomar a rédea do negócio e também colaborar na formação de preço. E ele só consegue colaborar na formação de preço registrando os seus negócios num lugar certo, um lugar onde a gente averigua, um lugar onde a gente vai ter toda a responsabilidade de apurar esses negócios, checar, validar ou até mesmo rejeitar, mas uma vez validado, ele sobe e vira informação para todo mundo. Muito obrigada, Caio, mais uma vez. E você tem dúvidas sobre o mercado pecuário? Compartilha com a gente, envia lá no nosso Instagram, @portal_DBO, e eu vou em busca do especialista para te responder. E se você fizer o cadastro no site portaldbo.com.br, deixa seus dados lá e passe a receber de graça no seu celular, no seu WhatsApp, todos os dias as principais notícias do setor, do Brasil e do mundo. Eu agradeço a sua companhia e a gente se encontra.